Olá, muito bom dia. Chegamos na sexta-feira, 11 de agosto de 2023, iniciando mais um panorama para que você possa começar o seu dia aí um pouco mais bem informado. Vamos lá para a Ásia. Hoje as bolsas também por lá encerraram sem direção única, mas com alguns índices com uma pressão negativa muito grande. Por exemplo, o CSI 300 encerrou o pregão dessa sexta-feira com um tombo aí de 2,3%. Já a Xangai caiu 2%. O Hang Seng teve queda de 0,91 e o Nikkei subiu 0,84. O Kospi teve queda de 0,4 enquanto o Topix subiu 0,92. E lá na Oceania, a bolsa australiana recuou 0,24%. Eu tenho aqui os principais highlights lá pela Ásia. O Banco Central, o presidente, o diretor-geral lá do Banco Central australiano, disse que as coisas estão melhorando, mas é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação. Ele ressalta que o conselho do RBA, que é o Banco Central australiano, está ciente de que as taxas de juros aumentaram significativamente em um curto período de tempo e que há atrasos na implementação da política. O Conselho do Banco Central permanece firme em seu compromisso de retomar a inflação para a meta a meta do Banco Central australiano está entre 2% e 3%. A política monetária é restritiva e o banco pretende alcançar um melhor equilíbrio entre a oferta e a demanda. A principal previsão do RBA é que a inflação do CPI seja de aproximadamente 3% até o final do próximo ano e volte para a meta de 2 a 3%, nesse range de 2 a 3% até o final de 2025. Ele ressaltou que um aperto adicional na política monetária pode ser necessário para garantir que a inflação volte à meta dentro de um prazo razoável. Os últimos dados mostram que o mercado de trabalho melhorou um pouco e que a economia australiana está sofrendo atualmente um crescimento abaixo da tendência e que deve continuar por algum tempo. Ele encerra dizendo que o cenário central do banco é que o crescimento econômico permaneceria modesto pelo resto do ano antes de aumentar gradualmente para aproximadamente 2,5% até o final de 2025. Lembrando, por lá, a bolsa australiana encerrou o dia com queda de 0,24%. E os preços dos alimentos na Nova Zelândia caíram pela primeira vez desde o início de 2022. Agora, sobre a China, eu tenho duas notas aqui bastante interessantes. Milhares de minúsculos hedge funds chineses, eles estão enfrentando uma reviravolta em seus balanços aí. Ficar de olho nos hedge funds chineses. E execuções hipotecárias em Hong Kong tiveram tiveram um maior aumento em 5 anos. Execuções hipotecárias de Hong Kong tiveram um aumento maior aí em 5 anos. Vamos passar aqui para o gráfico do Nikkei, pessoal. Esse é o nosso primeiro gráfico do dia. Percentualmente, a bolsa japonesa encerrou com valorização de 0,84. Estamos mais próximo aqui de alcançar esse patamar na primeira retração do FIBO de 38%. Ele nem chegou a cair aqui para a região dos 31 mil pontos, onde teria o seu primeiro suporte, e a pressão compradora volta à bolsa japonesa. Porém, a gente observa aqui que a força compradora, contabilizando na semana, ela foi maior do que a pressão vendedora, mas ainda assim é um momento aí de indefinição, né? A gente só vai ver uma pequena melhora se ele conseguir romper esses 33.300 aí, que seria na primeira retração do FIBO, para tentar buscar, quem sabe, os 61% lá em cima, perto dos 35 mil pontos, onde estaria renovando aí
as suas máximas, ok? Então, um pouquinho ainda de lado a bolsa japonesa, mas mais próximo desse primeiro objetivo aos 38 mil. Quem não viu o vídeo de ontem, dá uma olhadinha no vídeo de ontem que eu falo sobre uma possível alocação de capital aqui em um trade da bolsa japonesa. Legal, pessoal? Vamos passar então lá para o velho continente. Deixa eu só alterar aqui, ó. Pronto, já está lá na grade de cotações. No velho continente, majoritariamente por lá, os principais índices acionários operam com queda após a alta de ontem. A bolsa alemã nesse momento cai 0,61, enquanto a bolsa francesa recua 0,81. Já na Inglaterra, a queda é de 0,88. Em Milão, a bolsa recua 0,74 e o IBEX em Madrid já opera com desvalorização de 0,43%. Saíram alguns números aqui sobre o Reino Unido. Antes de passar aqui, ó, olha só, deixa eu pegar aqui uma notícia sobre os bancos italianos. Um minuto, vamos lá. Ok. Um diretor do Banco Central italiano disse que os bancos italianos procuram reduzir o impacto do imposto inesperado. Saiu um highlight essa semana de que foram imputados aí alguns impostos nas contas aí dos bancos, dos grandes bancos italianos, ok? Isso aí veio com um soco no estômago e por lá o setor financeiro caiu em bloco. E então saiu essa notícia agora que hoje que os bancos italianos procuram reduzir aí o impacto inesperado. Vamos ver quais serão as medidas tomadas. Agora sim, sobre o Reino Unido, por lá saiu o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto do segundo TRI. Vamos achar aqui os números. Aqui, legal, vamos lá. O PIB italiano. Na leitura mensal para junho, o PIB italiano avançou 0,5%. Ele veio melhor do que o consenso do mercado que esperava alta de 0,2%. Tá? Na leitura anualizada para junho, o avanço foi de 0,9%, também melhor do que o consenso que esperava uma alta de 0,5%. Quando a gente olha o trimestre a trimestre, a gente vê um avanço de 0,2%. O mercado esperava um 0 a 0 aí na leitura trimestral. Na leitura anualizada do segundo TRI, 0,4% de valorização, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,2%. Então, os números para o Produto Interno Bruto no Reino Unido vieram melhores do que o esperado. Também melhor do que o esperado veio a produção industrial. A produção industrial, na leitura mensal para junho, avançou 1,8%. O esperado era uma alta de 0,1%. Deu um salto aí na produção industrial. Já na leitura anualizada, o número também veio bem melhor do que o esperado. O consenso aguardava menos 1,1%, uma queda de mais de 1%, e o número veio bem melhor, ele veio uma alta de 0,7%, 0,7% na produção industrial. Deixa eu só pegar aqui, porque saiu também o índice de inflação lá na França, o CPI, na leitura mensal para junho, alta de 0,1%. Ele veio em linha com a expectativa que esperava 0 a 0. Lá, já o CPI anualizado na França veio 4,3%, em linha com o consenso do mercado. CPI na Espanha também saiu há pouco,
Deixa eu pegar aqui o número correto para vocês. Vamos lá, aqui. Na leitura mensal para junho do CPI espanhol, veio 0,2% de alta, em linha também, porque o mercado esperava 0,1%. Já a leitura anualizada do CPI, por lá veio em linha com o mercado, 2,3%, eles esperavam aí na vírgula 2,3%. O core do CPI, a leitura do núcleo, na leitura anualizada foi de 6,2%. Esse número veio bem maior do que o esperado, tá? Na leitura passada foi de 5,9% no núcleo da inflação espanhola. Deixa eu já aproveitar que eu estou aqui passando esses números e dar uma conferida na agenda para vocês lá no velho continente. Não temos mais nada, agora é Brasil e Estados Unidos, e eu falo daqui a pouco. Então é isso, saíram os números aí de PIB no Reino Unido, CPI aí na França e CPI na Austrália. E ainda falar em Reino Unido, o chanceler no Reino Unido, o Mr. Hunt, disse que as ações que estão tomando para combater a inflação estão começando a surtir efeito. Ele diz: estamos estabelecendo bases sólidas necessárias para o crescimento da economia, e que, se mantiver o plano, crescerá mais rápido do que a Alemanha, a França e a Itália. Vamos ao gráfico então aqui da bolsa alemã. Deixa eu só pegar o quote do DAX aqui, ó. Queda de 0,78% nesse momento a bolsa alemã, mas observem que de ontem para hoje o movimento ele simplesmente se repete do movimento semanal, né? Ele não saiu do lugar, ele foi para cima, foi para baixo e vai morrer na semana no meio do caminho aqui, abaixo da LTA, mas também apresentando certa dificuldade de continuar esse movimento de queda para vir buscar os 14.700 pontos, que seria a primeira retração aqui dos 38% do FIBO, legal? Abaixo aqui abaixo da primeira resistência, que é essa linha azul que eu tracei para vocês aqui, de um prazo maior, né? Eu sinalizei essa seta aqui, que é para pontuar da onde ele está vindo essa resistência. Ele não conseguiu a força necessária para o rompimento e recuou. Ele trabalha ainda próximo a primeira resistência dos 16.200 pontos, está muito próximo a ela, mas o mercado aí se mostrando mais lateral ao longo de toda essa semana. A situação não foi diferente para o Reino Unido, ok? Quando a gente fecha um pouco mais, ó, ele tá performando justamente aqui muito próximo à LTA também, só que o movimento ele é um pouco mais lateral, assim como o Nikkei, a bolsa japonesa, o DAX, a bolsa alemã, e aí nós temos a bolsa lá no Reino Unido, praticamente aí com o mesmo movimento lateral, ok? Só que aqui ele está entre a LTA e o 61% do FIBO ali na região dos 7.400 pontos. Legal? Então, uma semana bastante lateral aí, mesmo com números fortes como o CPI de ontem nos Estados Unidos, tá? E por falar em Estados Unidos, vamos ao pré-mercado de Nova York. O S&P futuro tem aí na linha d'água 0,01% de alta. Já o Dow sobe 0,05%. Um pouco tímido também as cotações no pré-mercado em Nova York para a bolsa eletrônica Nasdaq, que recua 0,05%, e o Russell sobe 0,05%. O VIX também, tem uma posição bem tranquila agora, é uma queda de 0,32, valendo 15,80.
a cotação pelo Globex. Na sessão de ontem, no mercado americano, saiu por lá o CPI, o mercado ficou bastante volátil, acabou entregando o pouco da alta de ontem, e ele se aproximou aqui da sua resistência, que é a base da LTA do canal de alta, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor a percepção para vocês, ó. Ele se aproxima desse suporte, que é a base do canal de alta, que a gente conhece como a linha de tendência de alta. Perdendo aqui, ele tem o primeiro objetivo nos 4.300, e para mim o objetivo final teria que ser nos 4.200, porque se ele romper e vier buscar os 38%, ele volta para aquele canal lateral abaixo dos 4.200, onde ele ficou performando por mais de 9 meses, tá? Então rompeu aqui, primeiro objetivo 4.300, 4.200, e depois perdendo aí o 4.200, teria que buscar a região dos 4.000 pontos. É factível, mas ainda dentro do canal de alta, eu não posso pensar em vendas, ok? O mesmo ocorre aqui, a situação das bolsas europeias e a bolsa japonesa essa semana. O mesmo ocorreu com o VIX. Entrou volatilidade no índice, afinal de contas é um índice de volatilidade, mas ele vai aí se movendo para fechar a semana praticamente lateral, tá? E pelo menos acima dos 14 pontos, né? Vamos ver o patamar de fechamento dele. E aí eu comento para vocês no nosso relatório. Podemos ir para as commodities. Deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. Não, lógico que não. A gente tem que falar sobre a agenda. A agenda hoje nos Estados Unidos, os números saem às 9h30. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, para eu passar a informação certinha para vocês, deixa eu vir aqui, pronto, vamos lá, prontinho, aqui eu saio, vamos lá, 9h30 nos Estados Unidos, pessoal. PPI, Índice de Preços ao Produtor, é a leitura para July. Na percepção, na leitura mensal, o número esperado é 0,2%. O número esperado para o PPI americano, 0,2%. Na leitura anualizada, o esperado é 0,7%. Nos Estados Unidos, esse vai ser o trigger de hoje, ok? Vamos lá ao gráfico. Tá aqui, já está posicionado para a gente poder falar de commodities. Então a gente vai bater um papo sobre commodities, porque hoje o barril do Brent inicia aí o nosso dia com valorização de 0,21%, 82,96 é só uma correção. Esse é o preço do WTI. O Brent, agora sim, ele recua, ele vira para queda, na margem aí recuando 0,05, 86,35. O gás natural tem alta de 1,29 e a gasolina avançando 0,96, com o óleo de calefação subindo 0,18. A referência para o gás na Europa tem queda de 2,46%. Nas metálicas, o ouro sobe 0,29, reflexo ao CPI, 1.917 dólares a onça Troy, e a prata 0,11, 22,70. O cobre opera com forte desvalorização agora de 1,27%. E nos primeiros movimentos do minério de ferro, tanto em Dalian quanto em Singapura, também operando em queda. Vamos ver se o minério de ferro vira. Vamos aos highlights aqui, ó. A Agência Internacional
de Energia diz que a demanda global por petróleo, vou só fazer um acerto aqui, porque vai entrar no relatório para vocês, a demanda global por petróleo bateu recorde. Um recorde de 103 milhões de barris de petróleo em junho e agosto pode ter outro pico, ressalta aí a Agência Internacional de Energia. Demanda mundial batendo recorde em julho e agosto, podendo ter um outro pico. A agência diz que se as metas atuais da OPEP forem mantidas, os estoques de petróleo poderão vir a diminuir em 2,2 milhões de barris no terceiro tri e 1,2 de barris no quarto tri, com risco de elevar ainda mais os preços. A agência reduziu a sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2024 para 1 milhão de barris, é uma queda de 150 mil barris por dia em relação à previsão anterior. E que em 2023 a demanda poderá crescer 2,2 milhões em relação ao previsto anterior. A oferta global de petróleo caiu 910 mil barris em julho, e isso ocorreu em parte devido à forte redução aí da Arábia Saudita. A demanda por petróleo foi impulsionada, segundo a Agência Internacional de Energia, por viagens aéreas e uso de energia. A China também teve a sua parcela aí. A produção de petróleo da OPEP teve queda de 836 mil barris de petróleo em julho para 27,31 milhões de barris por dia. A OPEP deverá manter aí a previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2024 em 2,2 milhões de barris. A Arábia Saudita disse à OPEP que cortou sua produção em mais de 9 milhões de barris no mês de julho. Isso aí é uma queda de 943 mil barris em relação a junho, para cumprir aí a promessa de corte voluntário e a fim também de estabilizar os preços. A OPEP mantém a previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2023 estável em 2,4 milhões de barris, deixa a previsão de crescimento da demanda mundial em 2024 inalterada em 2.250.000 barris, e que a manutenção de refinarias e possíveis interrupções na produção durante a temporada de furacões nos Estados Unidos podem sim restringir o mercado na bacia do Atlântico. A abordagem proativa da OPEP+, para tomar as medidas necessárias em qualquer momento, conforme necessário, vai garantir a estabilidade do mercado global de petróleo. O cartel elevou a previsão de crescimento econômico global para 2024 de 2,5% para 2,6%. Para a OPEP, a produção de petróleo caiu 836 mil barris por dia, indo agora para 27,31 milhões de barris em julho, após esse corte voluntário saudita. E a OPEP elevou a previsão de crescimento econômico global em 2024 para 2,6%, esse número anterior era de 2,5%, e elevou o seu outlook de 2023 de 2,6% para 2,7%. Os dados da OPEP sugerem aí um déficit de oferta de 2 milhões de barris com o corte da Arábia Saudita. Vamos ao gráfico do barril do Brent, que ele... Ora, meus amigos, olha aqui. Quem não viu o vídeo de ontem, dê uma olhadinha no vídeo de ontem. Lá eu também comentei sobre alguns possíveis posicionamentos que nós poderíamos estar tomando no petróleo. Eu comentei que o operador ele comprava aqui na região de suporte, botava o stop abaixo da mínima, levava ele comprado até o outro extremo, zerava sua posição, virava a mão, botava o stop acima da máxima. Isso tentava surfar para baixo para ver se ele voltava na retração dos 61%, lá na base dos $82. Bom, por enquanto aqui a leitura está correta, ele veio aqui, tocou e refutou. Legal? E justamente por conta
desses highlights que eu li aqui para vocês agora, tá, pessoal? A mesma coisa aí acontece para o WTI, mas olha o WTI, o que ele fez aqui. Ele rompeu a resistência. E eu comentei isso com vocês, está gravado aqui, basta dar uma olhadinha, que existia a possibilidade desse rompimento. Então, e também expliquei qual seria o que um operador de pregão faz. Ele vai se manter posicionado, rompeu, ele vai jogar o stop dele para a linha, ao invés de ele estopar, ele vai melhorar o preço dele, e quando ele perceber que ele está voltando do que era resistência e virou suporte, ele estopa melhor do que o resultado anterior que ele teria. E aqui ele observa se ele vai voltar a entrar na operação virando a mão, posicionando o stop, ou se ele fez esse movimento aqui, ó, ele passou, voltou e daqui ele vai para cima de novo, tá ok? Esse é um movimento que eu imagino que viria a ser que teria menos possibilidade de ocorrer nesse momento, ok? Ele vira aqui, voltar, faz esse pullback e continua a alta. A gente não tem nesse momento, nesse primeiro momento, fatores que corroborem, né, para a continuidade desse movimento de alta. Então, se a gente chegar aqui, a gente pode chegar aqui, ó, linha de tendência, a gente vem aqui, pega e traça a nossa linha aqui. Vamos lá, vamos deixar isso aqui numa melhor visualização para vocês. Aqui, essa linha azul, tá lá, ó. Então, fez uma linha de tendência de curto prazo, tá aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vai romper a LTA ou vai sentir o suporte e continuar o movimento de alta? A minha opinião é que ele vai estabilizar aqui ainda dentro desse caixote aqui, tá, pessoal? Tá aqui o movimento, ó. Deixa eu já botar essa linha aqui também da mesma cor, que é para que faça sentido para vocês, tá? Tá aqui, ó. Bateu aqui, foi para cá e vamos ver se ele volta fazendo uma outra perna para baixo. Legal? Vamos lá. O ouro após o CPI acabou recuando aí e vindo para dentro dos 1.900 dólares a onça Troia. A gente tem um patamar de primeiro suporte na resistência dos 61% nessa região de 1.900 dólares, ok? Vamos ver para a semana que vem como é que o ouro vai se comportar. Por enquanto não tem nada claro aqui no ouro, tá? O milho voltou a recuar em Chicago, tá aqui, ó. Esse aqui é o milho voltou a recuar, e porque não teve nenhuma novidade na região do Mar Negro com relação ao escoamento dos grãos. Só saiu a notícia de que a Ucrânia terá uma safra mais volumosa, uma safra recorde nesse ano. Então, mais uma dificuldade aí para poder escoar os grãos por lá. Os preços voltam a ficar pressionados, tanto em Chicago quanto na B3. Esse é o trigo. O trigo nesse momento tem queda aí de quase 0,5%. O milho, ele opera com desvalorização aí de 0,2% nesse momento, ok? Então, por agora, é observar se no final de semana ocorrerão novos ataques às regiões portuárias ucranianas, se a Ucrânia vai conseguir definir uma nova rota e outro modal de transporte dos seus grãos. Vamos observar esse final de semana como é que por lá as coisas vão acontecer, tá, pessoal? E aí eu trago esse outlook um pouco mais explicitado no nosso relatório. No nosso relatório semanal, tá? Bom, acho que é isso aí. Ficamos por aqui, fechando a semana. Quero já agradecer a companhia de todos vocês, agradecendo a participação e a companhia ao longo de toda essa semana também.
Hoje eu já faço o relatório semanal para entregar para vocês com os principais moves que ocorreram e que fizeram preço nas bolsas internacionais. Beleza, pessoal? Bom, uma excelente jornada. A gente ainda tem um dia inteiro pela frente para negociar, para operar. Então, bons negócios a todos. E ao final do dia eu desejo um excelente final de semana, um bom descanso e até semana que vem. Um forte abraço.